Muito boa tarde, está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Ricardo Vieira, Miguel de Sousa e António Trindade, todos via Zoom, nesta edição do debate da semana. Bem-vindos aos nossos comentadores. Bom fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana, um grande abraço. Ora bem, vamos começar por um tema que não estava propriamente na agenda que vos enviei ontem, mas tem a ver com esta notícia de que Miguel Albuquerque foi a Miami participar numa conferência internacional sobre criptomoedas e foi exatamente para a promoção da Madeira e cativar investimentos estrangeiros na Madeira em criptomoedas, aludindo às vantagens de investimento no Centro Internacional de Negócios da Madeira, nomeadamente o facto das operações em criptomoedas, disse Miguel Albuquerque, que não estavam sujeitas a impostos, e fora do CIME, disse também que as empresas da região autónoma têm as taxas mais baixas da Europa e que a Madeira é uma excelente terra para viver. Ou seja, é uma matéria que ainda tem muita iliteracia, nós não temos formação nem conhecimentos em criptomoedas, os madeirenses também não, os portugueses também não. Miguel Albuquerque dá um passo em frente, talvez fosse bom até que existisse alguma conferência na Madeira para principiantes, para saber o que é isso das criptomoedas, os riscos e vantagens, mas não sei se querem acrescentar alguma coisa a esta promoção inédita de Miguel Albuquerque no estrangeiro para a promoção da Madeira. Ricardo Vieira. Bom, como o Leonel diz, é inédito. Pensava eu que o Dr. Miguel Albuquerque, nas suas locações, tivesse outra agenda, quer dizer, mais antiga, mas também mais realista. Porque julgo que, apesar de tudo, a área da criptomoeda ainda é um plano bastante distante daquilo que é o comum. Não é? Embora eu próprio já patrocinei negócios em criptomoedas, já se fizeram negócios na Madeira, aquisições de imóveis em criptomoedas, portanto não é uma coisa tão estranha como isso. Embora, como o Leonel disse bem, ainda somos muito analfabetos nessa matéria. É estranho que o Dr. Miguel Albuquerque sentisse necessidade de promover especialmente a Madeira em matérias de criptomoedas, mas eu concordo que a Madeira é de facto uma terra muito boa para viver. Exatamente. Miguel de Sousa, algum comentário sobre esta visita promocional de Miguel Albuquerque? É um tema atual, toda a gente tem de entendê-lo e percebê-lo e saber falar sobre ele. Não sou eu que neste momento posso adiantar muito sobre isso. Acho que vale a pena nós dedicarmos um dia, uma parte do programa, ou grande parte do programa exatamente às criptomoedas. Mas devo dizer que isto faz-me lembrar uma coisa que se passou para aí há uns 40 anos, não faço bem ideia, 40, 50 anos, que era o Dionísio Pestana, como empresário, foi a uma feira sobre timesharing. Foi aos Estados Unidos, e penso que foi Orlando, ou foi Texas, ou se foi assim um lugar qualquer, onde havia uma grande conferência mundial sobre timesharing, e ele lá foi ver o que é que se passava, o que é que se poderia passar a partir daí, e todos nós, principalmente aqueles que andávamos próximos, foi ouvir falar da Lua, foi ouvir falar de qualquer outra planeta que nós não entendemos aqui embaixo, e o que é facto é que ele lá esteve, veio para a Madeira, fez o primeiro projeto de timesharing em Portugal, e é assim que se começam as coisas, é ir aprendendo lá fora. Porque sentado aí na Avenida do Mar não vai dar muita coisa para ter iniciativa e para poder concretizar a bem da Madeira. Eu acho muito bem que se vá ver como é que se pode atrair para a Madeira, mas também acho que se deve tentar é fazer com que os empresários madeirenses, aqueles que têm dinâmica e neste momento estão aptos a iniciar novas ações de investimento, possam também ser eles próprios os protagonistas desta nova ideia, deste novo projeto sobre as criptomoedas e a utilização das mesmas para efeito dos negócios
não só nacionais como internacionais. Portanto, digamos que estamos numa era de viva a criptomoeda e só espero é que não venha a ser um flop igual àquele de 2008 e que depois trouxe tanta desgraça à economia mundial. Para já as expectativas são boas, a Dona Branca também era uma grande expectativa inicialmente, vamos lá ver se isto não redunda num fracasso total. Agora, se for bom, penso que vai ser bom para todos, mesmo para a Madeira. António Trindade, no seu mundo de negócios da hotelaria, tanto na Europa como nas Américas, não há ainda negócios seus em criptomoedas? Não há ainda negócios nós, e vale a pena aqui separar duas coisas. Eu julgo que o relato desta visita do Dr. Miguel Albuquerque tinha duas coisas, que era falar no negócio em criptomoeda, e criptomoeda é, como tal como o nome o refere, é uma moeda de troca, é uma referência de transações, mas o Dr. Miguel Albuquerque referia outra coisa, que foi discutir as opções que se possam pôr em criptomoeda para o Centro Internacional de Negócios. Referindo depois, e isto tem pouco a ver uma coisa com a outra, o facto de não se pagar impostos, ou seriam os impostos manifestamente diminutos, e quem vem efetivamente trabalhar para esse Centro Internacional de Negócios também ter uma redução tributária fortemente elevada ou não pagar impostos, tal como inclusivamente era referido. E isto, eu julgo que há que tomar um certo cuidado, porque eu julgo que os outros dois temas que são propostos para falarmos hoje referem-se efetivamente aos desafios que se vão colocar, quer em termos de região autónoma da Madeira, quer em termos de país. Há um dos grandes problemas que se vai colocar no futuro muito próximo, é que capacidade têm os portugueses para resistirem efetivamente às tendências fortemente inflacionistas que vão surgir nos próximos tempos. Ora, parece-me a mim que a viagem a Miami é sempre uma viagem agradável, viagem para ter estes contactos também são, e tal como Miguel de Sousa refere, são sempre inovadoras, mas julgo que não se pode estar a confundir agora, digamos, o negócio da criptomoeda com as alternativas e com as opções que se possam colocar em termos regionais para um Centro Internacional de Negócios. Eu julgo que há que tomar aqui muito cuidado, sobretudo neste momento, para não fazer confusão e, sobretudo, frustrar muitas expectativas, porque, tal como já temos referido várias vezes nestes nossos contactos, é muito importante, e aqui, nesta altura, ainda é prioritária, não é só o facto de angariar receitas para a região, é como é que o tecido produtivo regional se vai colocar perante estas situações próximas futuras. E, portanto, de certo modo, tem que se tomar muito cuidado nesta abordagem, porque eu, como empresário regional, também me pergunto, bem, aparece um presidente do governo que vai a Miami dizer que toda a gente pode vir para a Madeira porque é muito agradável viver na Madeira e paga-se poucos impostos. Não é verdade. O viver na Madeira necessariamente não se paga poucos impostos. Estar em estruturas ligadas a Centro Internacional de Negócios, normalmente deslocalizadas, e o mundo vive atualmente de ambientes onde eu posso trabalhar para uma empresa no Centro Internacional de Negócios, está a viver na China. Portanto, estas situações, não devemos criar aqui alguma confusão, sobretudo em relação aos empresários e a quem trabalha, e a todos nós, cidadãos, que estamos em vésperas de assistir a situações bem mais difíceis no que diz respeito ao poder de compra de todos nós. Exatamente. Vamos então entrar nos temas principais que tínhamos previsto para este debate, ou seja, a inflação na Madeira e a carga fiscal, a redução de impostos ao nível dos Açores ou não, o que esperamos do novo Governo da República, que tem o madeirense Paulo Cafofo, e ainda a dívida da Câmara Municipal do Funchal, que tem estado na berlinda esta semana. Vamos entrar no primeiro tema, na sequência da inflação que assola todo o mundo, e a Madeira naturalmente também em particular neste caso, atravessa com uma subida generalizada de preços e em toda a cadeia comercial e industrial.
Isto tem motivado a necessidade de baixar impostos para compensar, mas o líder do PS Madeira tem vindo a fazer bandeira disso desde a sua eleição. Sérgio Gonçalves tem feito sucessivas declarações no sentido do Governo Regional da Madeira reduzir a carga fiscal, pedindo mesmo que seja aplicado o diferencial de 30% no IRS e no IVA, tal como acontece nos Açores. E já aconteceu na Madeira, antes da dívida dos 6 mil milhões e do PAEF, do Plano de Assistência Económica e Financeira, acordado em 2011. Vou perguntar a Miguel de Sousa o que é que acha desta exigência, entre aspas, deste pedido de Sérgio Gonçalves para que a Madeira possa ficar igual aos Açores em termos de carga fiscal, reduzindo o diferencial dos 30%. Ora bem, isso é um tema de uma complexidade, Leonel, que não se consegue dar resposta em curto espaço de tempo e eu muito menos sequer vou tentar fazê-lo. Acho que neste momento é quando se vê que a Madeira bem precisava de ter um secretário da Economia, um secretário das Finanças, um secretário do Turismo e um secretário dos Transportes. Estes eram 4 fundamentais e eu acho que em 9 secretarias acho que cabia perfeitamente o espaço para elas, porque os temas coincidem, as soluções são divergentes e quando decididas pelas mesmas pessoas têm dificuldades de ter autonomia. Neste momento, o secretário das Finanças tem uma visão, um secretário da Economia terá outra visão. E lá dentro terão de fazer um debate muito sério por que caminho ir. Se defender as finanças, e não haver vergonha com isso, se defender a economia nas soluções que as empresas e a própria e o tecido económico em geral precisam. Por isso, isto é um debate sem fim. Isto de baixar impostos, vir pedir para baixar impostos, até está na lei. Portanto, não se está a inventar nada. É fácil ser da oposição e pedir para baixar impostos. É preciso ter argumentos que justificam que não sejam só baixar os impostos, porque baixar os impostos tem logo a consequência de baixar a receita. E aí entra o secretário das Finanças. E, portanto, temos aqui algumas situações que tinha de haver um debate aberto que não é de partidos. Isso já acabou. Essa coisa de estar um partido a dizer para baixar impostos, o outro partido a dizer que os impostos estão bons e outros, cada um diz uma coisa diferente, isso já não existe. É preciso a sociedade civil entrar no debate e criar uma opinião pública que dê entendimento ao que fazer. A mim choca-me. E pode ser que não tenha chegado a mim, se é que eles fizeram alguma coisa, mas a mim choca é ter associações de empresariais, nomeadamente a ACIF e outras, que agora desapareceram. Quer dizer, não sei o que é que andam a fazer. Deviam estar todos os dias nos jornais, todos os dias na comunicação social, a entrar sobre este tema, a dar opiniões. Não é da direção da ACIF, porque a opinião da direção da ACIF é um pouco qualquer coisa que não me interessa. Era promover reuniões, conferências, debates sobre tudo isso. E isso é que faria nascer soluções consensuais, sobretudo sobre esta matéria. Agora, vem um deputado, um candidato, um líder do Partido Socialista, tem 15 dias, pedir para baixar impostos. Oh, meu amigo, isso até no centro da África se faz. Em qualquer lado do mundo se faz uma coisa dessas. Ele não vinha pedir para aumentar impostos, ele não ia pedir para deixar tudo na mesma, porque não se pede para deixar tudo na mesma, deixa-se ficar, vem baixar para baixar impostos. Por amor de Deus, não é tempo para brincar à política. É tempo para nos juntarmos e arranjar um consenso sobre soluções que venham ajudar a economia e as pessoas da Madeira. Ora bem, vamos continuar a ronda com Ricardo Vieira e António Trindade sobre esta matéria. Deve o Governo Regional da Madeira
igualar os impostos dos Açores, ou seja, reduzindo o diferencial de 30%, conforme pede Sérgio Gonçalves, o novo líder do PS Madeira. António Trindade. Não é o que o Sérgio Gonçalves pede. Este tema da redução tributária efetivamente foi discutido na própria Lei das Finanças Regionais. A capacidade das regiões poderem ter aqui uma posição diferenciada e poder angariar, e poder angariar novos investimentos e poder ter uma situação em relação aos seus cidadãos diferenciada já está prevista na Lei das Finanças Regionais, e evidentemente os Açores assim o fizeram, assim o entenderam. Mas há um fator aqui prévio que eu julgo que é importante ter em consideração. A autonomia pressupõe ter uma garantia de gestão das suas próprias receitas e dos seus próprios custos. Isto quer dizer, é para isto que existem as leis, é para isto que nós temos lutado, e por isso o igualar a Madeira e os Açores pressupõe, de certo modo, o perder essa própria capacidade autonómica de gerir efetivamente o seu território e as suas populações. Na realidade, o que acontece é que nós estamos num ambiente fortemente inflacionista, onde efetivamente o tecido empresarial madeirense terá muita dificuldade em acompanhar estas tendências que são internacionais, que são nacionais e que são regionais. Aliás, nós estamos a assistir àquilo que eu num programa anterior chamei a atenção do perigo que estávamos efetivamente a correr, que é a própria máquina produtiva que começa a gerar aqui tendências inflacionistas e mais que inflacionistas, alguma especulação efetivamente nos preços, em relação ao qual, evidentemente, depois os compradores não podem acompanhar, e aí temos que falar em algo que é muito importante, que se chama rendimento líquido. Seja o rendimento líquido das empresas, seja o rendimento líquido dos trabalhadores, da população em geral. E o governo deveria atuar no sentido de compensar esse rendimento líquido? Não, e é nesse sentido, não é estarmos a falar só que a Madeira tem que acompanhar os Açores. Nós temos que tomar efetivamente muito cuidado aqui, porque estamos a falar, a região precisa efetivamente de receitas, e temos que encontrar aqui um ambiente de deve e haver, para saber até que ponto, num ambiente de autonomia consagrada da Madeira, se pode efetivamente optar por captar novos investimentos, por captar nova situação de mercado, mas essa faz-se num ambiente onshore, faz-se para dentro do tecido produtivo. E é por isso que eu referi há pouco. Temos que tomar aqui algum cuidado quando estamos a falar em termos só de captação de investimentos para uma zona, para um centro internacional, e depois se esquece o que é que está a acontecer dentro do próprio onshore regional. E aqui, eu, apesar de toda a minha relação de amizade que tenho efetivamente com o presidente da ACIF, tenho que evidentemente chamar a atenção. Evidentemente a ACIF também tem a sua representatividade da zona do centro internacional lá dentro, mas é muito importante que associações, que instituições como o ACIF façam efetivamente a sua posição e definam a sua própria linha programática. E isto, Miguel de Sousa, tanto se aperca ao nível institucional como o próprio governo. Não é necessariamente, não é preciso ter aqui uma proliferação grande de secretários quando temos linhas programáticas manifestamente bem assumidas e sabemos qual é a tónica, qual é a posição de um governo, e que também deve ser a postura levada pelas próprias associações, pelas próprias instituições representativas da máquina produtiva, como refere, do tecido produtivo. Mas, António Trindade, a Madeira está em condições de reduzir esse diferencial tal como os Açores reduziu? Repare, nós não temos aqui palavras. Vamos lá ver. Isto não há milagres. Evidentemente, o bem-estar de uma população e o desempenho que efetivamente um governo tem que tomar depende efetivamente de duas coisas. Algo que nós também andamos a defender há muito tempo nestas reuniões, que é no fundo uma definição clara do que é a responsabilidade do Estado
perante as regiões, neste caso, perante a região autónoma da Madeira. E a partir daí, essa responsabilidade, a partir dessa assunção de responsabilidade financeira por parte do Estado, é que efetivamente se deve construir o ambiente onde nós vamos efetivamente viver, com as nossas receitas e com as opções, efetivamente, para o desenvolvimento que um governo tenha que levar. Mas há uma linha programática que tem que ser efetivamente bem definida. Não é só, repare, não é só assumir ou não assumir reduções tributárias que vamos conseguir aqui os nossos resultados. Eu julgo, há uma discussão de fundo que se tem que efetivamente colocar para saber, em primeiro lugar, qual a responsabilidade quais são as responsabilidades do Estado perante a região e a sua consagração financeira, e, por outro lado, com a gestão de receitas que temos, podemos ou não, efetivamente, reduzi-las. Agora, há algo que é muito importante. Este é um dossiê que tem que ser discutido muito urgentemente, porque a especulação está, a inflação está e o rendimento público, o rendimento líquido de uma população não está a acompanhar esta evolução de custos. Ora bem, Ricardo Vieira, Miguel de Sousa falava há pouco que não é suficiente pedir, é fácil pedir, o problema é se há condições para isso ou não. Ricardo Vieira pensou nessa matéria, o Governo Regional pode reduzir os impostos? Manuel, nós estamos numa fase muito diferente da que estávamos, se calhar, há 2 meses atrás. Nós estamos numa fase de economia de guerra. Ou seja, muitos dos produtos que importamos, quer ao nível alimentar, quer ao nível energético, estão hoje naturalmente inflacionados por causa da guerra. E são estes fatores que devem justificar medidas excepcionais por parte dos governos, em especial de apoio à economia. O Governo Nacional já anunciou algumas coisas ao nível dos transportes, ao nível do apoio a algumas empresas. Também aqui na Madeira já houve algumas medidas anunciadas, especialmente pelo Secretário da Economia. E, portanto, é natural que os governos reflitam e ajam rapidamente nesta matéria, procurando diminuir os efeitos que a guerra está a causar aos europeus e, em especial, aos madeirenses. Daí que eu encaro esta proposta do Dr. Sérgio Gonçalves como uma boa proposta. Naturalmente que ela precisará de ser refletida e supesada sobre a questão financeira que o Miguel Sousa alertava. Ou seja, há aqui que os economistas costumam chamar de um trade-off. Quando se tira de um lado, vai, evidentemente, faltar do outro. Portanto, isto aqui há um balanço que é preciso garantir. As finanças públicas precisam ter sustentabilidade, mas também é verdade que a economia, neste momento, está, se calhar, mais carenciada do que as finanças públicas. Eu até diria, justificava-se nesta fase uma certa paragem de investimento público em proveito do apoio à economia. Se isso passará por uma baixa de impostos, se calhar é a medida mais rápida, mais adequada. Portanto, vejo essa proposta com interesse, embora acho que ela não seja obviamente refletida por todas as pessoas, especialmente pelas suas consequências ao nível das finanças públicas. Eu gostava só de fazer um comentário rápido. É porque as pessoas não olham para um facto importantíssimo. É que o IRC na Madeira é miserável. Peço desculpa pelo termo. É miserável, não muda nada. Mais 50 milhões, menos 30 milhões, menos 20 milhões. No IRC, que era tudo, desaparecia quase tudo, não é nada. Não, a baixa de impostos ajuda a economia como regra mundial, internacional, teórica, estudantil, tudo isso. Agora, no caso da Madeira, baixar 10%, 15%, 12% o IRS para as empresas locais é uma coisa de menor importância. Não vai. As empresas não têm lucros. Eu não estou a perceber como é que estão à espera que em 2023 ou em 2022 já as receitas de IRC sejam algo tão significativas que nós possamos admitir que vai resolver qualquer problema baixar 10%, 100% ou 2,5%. Isso não me parece razoável admitir isso. Miguel, mas isso é válido
para a proposta do Sérgio, como é válido para o governo baixar. Tem mais, tem mais. mais. Se a receita é pequena, também é pequena para baixar, não é? Não, Tem mais. mais, gente tem mais. pensa. Não é aí Miguel. que tem o dinheiro. Ora, é muito Ó, bem. Miguel, o que é fundamental? Porquê que há pouco IRC na Madeira? Claro, claro. Não, mas repara, é porque há poucas empresas. Repara, há um fator aqui que é muito importante. Há E por poucos isso, lucros, poucas empresas. Miguel, é por isso a grande contradição. Quer dizer, não podes ter, apesar, tu tens uma realidade onde as empresas em termos regionais no onshore têm efetivamente pouca representatividade, então, como queremos efetivamente buscar receitas de qualquer forma, deixamos fazer o Centro Internacional de Negócios. É o melhor, então venham para cá trabalhar, que não pagam impostos, e é perante esta situação tu confrontas o tecido regional, o tecido produtivo regional, num ambiente de onshore. Não faz sentido. É isto que temos que ter em consideração. Porque há, efetivamente, oportunidades de colocar empresas, de colocar sedes dentro da própria região e criar aqui condições para, pelo menos, haver aqui um ambiente de partilha e de alguma equidade nesta relação. E parece-me, para isso, bem, não é o facto do Sérgio ter referido, isto é algo que foi colocado desde o início da aplicação da Lei das Finanças Regionais. Era com este objetivo. Eu estou à vontade, porque eu simpatizo com o Sérgio. Aliás, eu já lhe pus por escrito o que eu penso que é a tarefa dele e as dificuldades que ele vai ter. Isso está fora de questão. Estamos a falar aqui como cidadãos, como madeirenses, como interessados numa boa solução. Não é por partido, eu não estou aqui a pôr isto por partido. Miguel, este tema é suficientemente importante para não fulanizarmos efetivamente esta situação. E o jogo é fundamental. É verdade, mas ele veio aqui à baila porque o líder do PS veio pedir um diferencial igual aos Açores. Portanto, essa é a notícia, digamos. Mas também desistam disso, igual aos Açores. Os Açores não é a referência da Madeira. Olhar para os Açores é olhar para trás. Nós temos que olhar para a frente. Encontrem soluções à nossa frente. Não nos procurem trazer para soluções que estão atrás de nós. Agora, a Lei das Finanças Regionais, que o António Trindade referia há pouco, está na autonomia do Governo Regional. Esse diferencial está na autonomia, não está na autonomia do Governo Regional, está na autonomia da região autónoma. Claro, com certeza. Eu julgo que esse é um ponto fundamental. Exatamente. E para isso, como está o alcance do Governo Regional, baixar ou não, se a região deve baixar ou não, aproveitando o potencial que a Lei das Finanças Regionais lhe dá. Leonel, as reivindicações que se têm assistido sempre por parte da região e por parte do Governo Regional têm sempre das receitas, ou por outra, daquilo que efetivamente se pode recolher do ambiente nacional, do Governo da República e do próprio país. Quando se está a falar em termos de receitas regionais, os ambientes dissipam-se tremendamente. E é esta má interpretação que se está a fazer e que normalmente um governo regional o faz, porque desde quando se toca a receitas regionais, nessa altura tudo se dissipa e não se volta a falar. Está-se a falar em termos de encargos com a saúde, encargos com as Forças Armadas, está-se a falar com os subsídios de mobilidade. Todos estes ambientes são colocados e postos em primeira página. Quando se vai falar depois das responsabilidades regionais, tudo se dissipa. E é isto que exige que efetivamente se repense na nossa lógica, e volto a referir aquilo que disse ainda há pouco. É fundamental a matriz de responsabilidade do Estado perante a região. E a partir daí é fundamental se construir aquilo que se possa efetivamente construir. Este ambiente. Vamos colocar a questão muito diretamente. Então o Estado não tem a responsabilidade de vida para com a região autónoma, é isso? Tem, como a região autónoma tem perante os seus cidadãos. E o que se está a falar agora, é alguém que vem dizer que efetivamente se pode reduzir esta carga tributária, mas esta carga tributária é gerada na região, não vem do exterior. E por isso, quando se fala em angariar, ou por outra,
em efetivamente reduzir receitas que são produzidas regionalmente, as pessoas esquecem-se. E isto fica em ambiente de discussão para as calendas. Certo, E Miguel de isso o Sousa tem Sérgio falado. efetivamente refere. Miguel de Sousa tem falado neste, mas em outros programas, que o problema realmente são as receitas. E fala-se muito em despesas, mas é preciso inventar as receitas para que essas despesas sejam equilibradas. E esse é o ponto que nunca se tem falado. Nós não temos competências nas receitas, a não ser esta que o Sérgio Gonçalves hoje tirou, baixar impostos. Ora, isso é tudo o que menos nós precisamos neste momento. Com esta inflação, com a guerra, com todos os problemas do Covid, com tudo onde nós estamos inseridos, nós precisamos de gestão. Não é baixar impostos. Isso é uma coisa do outro mundo, estar agora neste meio, vir a pedir para baixar o IRC. Mas porquê o IRC? Porquê é que não se vai falar no IVA? O IVA até é 1/3 só nosso. Ou melhor, são 3% nossos. Então precisamos para baixar o IVA. O IVA só perdemos 3%. No IRC perdemos tudo. Isto precisa de gestão, precisa de debate, precisa de quem diga algumas coisas para, a partir delas, possamos fazer um consenso sobre o que é melhor. Agora vem um, atira uma, e os outros? Mas ninguém diz nada. Miguel, nós comentadores aqui a dizer algumas coisas. Miguel, cuidado. Toma atenção naquilo que efetivamente o Miguel Albuquerque referiu para a captação de empresas ao nível do offshore. E é neste contexto que isso é tudo o que menos podemos falar. Só um minuto, Miguel. É muito importante que se tenha uma linha programática em termos de assunção de receitas regionais. Tu referes o diferencial do IVA, já existe. Na realidade, há diferenciações que se devem fazer, e essas não só ao nível regionais, mas a garantia da aplicação regional e algumas diferenciações em termos nacionais. Estás a falar de IVA, estás a falar de TSU, estás a falar de imposto sobre o petróleo. Todas estas áreas carecem, evidentemente, aqui de alguma aplicação, umas em termos nacional e umas em termos regionais. Agora, quando está-se a falar em sede de IRC e em sede de IRS, evidentemente que em sede de IRS esta tem um papel muito importante, dado que o que se vai estar a falar proximamente é como é que eu posso efetivamente encontrar um paliativo ou diferencial entre a inflação e a atualização salarial. E só em termos de IRS é que tu podes efetivamente ir buscar, dado que a situação do tecido produtivo regional atualmente não é ainda a melhor. Tu tens várias áreas, nós vimos de 2 anos de pandemia, vemos situações efetivamente difíceis, onde as empresas não vão poder atualizar os salários numa base de cobertura da inflação, e aí o rendimento líquido é fundamental. E aí é fundamental que a própria região, neste caso, e estamos a falar da região autónoma da Madeira, com uma redução de IRS, permita, desde logo, uma atualização maior de rendimento líquido. Certo. Miguel Sousa, Ricardo... Desculpem, isso do Centro Internacional é preciso explicar uma coisa. Quantas empresas entraram em 2021? 0. Quantas empresas entraram em 2022? 0. Quantas empresas vão entrar em 2023? Eu nem sequer digo que se calhar é 0, ou 1, ou 2, ou 3. Isso, como isso está... Não é possível captar empresas para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Não é possível promover. Por isso, nem foi ninguém do Centro Internacional de Negócios da Madeira à América, porque é melhor estar calado, porque nós não temos nada para oferecer, a não ser a polícia, a judiciária, ou lá quem é, o Ministério Público, a perguntar por tudo e mais alguma coisa nas empresas que se registram na Madeira, que neste momento nem estão ainda autorizados. Mas já que falamos já que falamos de receitas, o IVA em 2021 foi nas empresas
do Centro Internacional de Negócios da Madeira foram 50 milhões de euros. Nós promovemos, nós trouxemos essas empresas desde há 30 anos para cá, nós conseguimos pô-las a funcionar ainda. O IVA são 50 milhões de euros. Sabes de quantos euros ficam na Madeira? 2 milhões de euros. Ora, nós angariamos 50 milhões de euros de IVA, mas recebemos 2 milhões. E isto é que é injusto, isto é incorreto, isto não pode acontecer. Nós fizemos o Centro Internacional de Negócios da Madeira para promover a Madeira, promover as receitas da Madeira, captar receitas para a Madeira, mas no fundo, quem fica com as receitas é a República. A República recebe mais do Centro Internacional de Negócios da Madeira em matéria de impostos do que a própria Madeira, quando isto foi feito para nós. Miguel, a repartição... Desculpa, Lionel, desculpa, que isto é importante ter em consideração. Desculpa, a importação da receita do IVA é de 2,5% da receita nacional. Claro. Não, cuidado. Claro, mas da economia nacional. Da economia nacional, não é? Eu ia buscar uma empresa americana que traz para aqui milhões de euros de atividade ou de resultados e quem recebe é Lisboa. Miguel, e não nos ajuda em nada. E não nos ajudam em nada. Miguel, a imputação regional do valor do IVA é de 2,5% da receita nacional, não é da receita regional. Está errado. Está completamente errado. Isso está certo para a economia nacional. Agora, aquilo que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira devia estar excluído disso. Miguel, isso não é correto. Ricardo, Miguel, sobre esta matéria, para fecharmos o assunto, temos que passar ao assunto seguinte. Esta matéria já falámos várias vezes sobre ela, e eu penso que a questão das receitas, isso se calhar justificava fazer um programa só sobre se o problema das receitas é exclusivamente um problema de captação de impostos regionais. Não dava. Se calhar não dava. Eu já fui mais favorável à ideia de que o sistema fiscal próprio resolve todos os problemas da Madeira do que sou hoje. Porque eu acho que a Madeira não pode deixar de reivindicar um estatuto de região que necessita de apoio nacional. Nós não devemos nunca deixar de reivindicar a solidariedade nacional, que como região insular... Ricardo, e tanto quanto possível quantificá-lo. Eu julgo que esse é o ponto fundamental. Exatamente. Eu acho que o sistema fiscal próprio, tendo como contrapartida aligeirar ou até diminuir as responsabilidades nacionais em relação às regiões, acho gravíssimo. E acho que isso é contrário a toda a evolução que, quer a nível europeu, quer a nível nacional, tem de existir. O país é um só, as responsabilidades públicas devem ser do Estado. O Estado nunca quis fazer uma federalização das finanças, nunca quis regionalizar as finanças ao ponto de as considerar separadas das finanças nacionais, e eu acho que a Madeira tem de apostar nessa linha também. Eu admito que haja regras fiscais que nos permitam ter alguma, digamos, margem de manobra para se adaptar à economia própria da Madeira, mas isso nunca deve ser feito à custa de uma diminuição da solidariedade nacional. Porque essa é que é a grande aposta que a Madeira deve continuar a fazer. Nós não devemos desistir de termos o apoio que o Estado deve dar a regiões como a Madeira. Repare, a solidariedade não é esmola. A solidariedade. Não é uma questão de uma esmola, não é uma questão de esmola. Não é uma questão de esmola. É uma questão de direito. Nós temos que receber o que temos de direito. Não é solidariedade, não é nada. O que é nosso é nosso, o que não é nosso não é nosso. Basta ver o que aconteceu com a pandemia. Imaginemos o que era as regiões autónomas, a Madeira em particular, não poder contar com aquilo que foram as receitas da Segurança Social em matéria às empresas e às pessoas que foram afetadas pela pandemia. Basta pensar nisso. Era um desastre. Esse é um bom tema. Tem isso a ver com qualquer capacidade. O que é que tem isso a ver com a autonomia fiscal? Miguel, o que é que isso tem a ver com a autonomia fiscal? Miguel, ora se tem. Uma coisa muito mais importante que a responsabilidade nacional. Ora se tem. É essa questão que eu acho que é prioritária.
Nós não podemos aceitar uma ideia que já está presente noutros sectores, que isto, as ilhas que se governem, as ilhas que estejam lá por sua conta, como se não fosse um problema nacional também. Mas isso é fácil, eles que digam em voz alta, eles que digam em voz alta se têm coragem. Não tem. Miguel, nem é preciso dizer, isso está-se a verificar. Não têm coragem, até porque eles percebem perfeitamente. Eles só podem querer se ver livres da Madeira. Porque a Madeira é algo que... culpa nisto. A região também tem alguma culpa nisto. É capaz. Você que repare que a Madeira tem, há 47 anos, o mesmo partido no governo, quase sempre com maioria absoluta. E a única pessoa que teve, a nível nacional, num governo, foi o Dr. Correia dos Seixas. Ao contrário, por exemplo, do Partido Socialista, que já lá teve 3 ou 4. O Dr. Baltasar Gonçalves. O Dr. Baltasar Gonçalves teve lá um também, o CDS. Agora, da Madeira, ao nível do PSD nacional, em relação ao PSD regional, podemos contar 0. Isto não tem a ver, necessariamente, com o problema do Estado. Tem também a ver com o problema regional. Muito bem, mas então como é que vamos ficar dependentes dessa gente? Não é questão de dependência. Não é questão de dependência. Esse é um bom tema. Esse é um bom tema para... Eu não tenho complexo de minoridade nem de inferioridade em relação aos continentais. É evidente. E por isso essa matéria, esse é um bom tema. Estou perfeitamente à vontade. Agora, eu acho que as regiões não têm que ser postas de canto nestas matérias. Em especial quando estão em causa questões nacionais. Nacionais. Esse é um bom tema para... Esse é um bom tema para entrarmos... A ideia de que a Madeira podia viver sozinha, distinta sobre si própria, é uma ilusão. É uma ilusão. Temos que ter isto bem presente. Mas isto levava a um outro programa. Para mim não é. Miguel, vá ler o que se escreveu em 1974 e 75. Quando tu quiseres ouvir, tu vais ver que não é assim. Olha os exemplos dos que foram à procura da sua sorte e vivem muito melhor do que nós. Vá ver isso ao nível da Europa. É o que me interessa. Eu não vou olhar para... Vá ver isso ao nível da União Europeia. Mas eu gostava de um dia fazer um programa sobre isso, só para discutirmos isso. Também eu. Mas ao vivo. Daqueles em estúdio. Aumentávamos o estúdio. Ao vivo. Esse é um bom tema para transitarmos para o capítulo seguinte, que é a solidariedade nacional. Ao fim e ao cabo, o que é que se espera deste novo Governo da República que está agora com o programa em discussão na Assembleia da República? Para a semana apresenta o seu orçamento. O que é que a Madeira pode esperar deste novo Governo da República? Quem é que quer começar? Eu posso começar. Olha, eu fui o último, penso eu, a me encontrar com o António Costa, porque eu tive o prazer de o receber na empresa de cervejas da Madeira, na única dia que ele foi fazer campanha eleitoral à Madeira. Devo dizer que tenho uma grande simpatia por ele, pessoal, já o conhecia antes e, portanto, penso que nada mudou, até pelo contrário, se pode ter reforçado nesse dia. Também posso dizer que lhe disse, na hora tratei-o por primeiro-ministro e ele disse logo, olha, eu não estou aqui como primeiro-ministro, estou aqui como presidente do partido. E eu disse, olha, mas para mim, once Prime Minister, forever Prime Minister. E parece que foi, portanto, um bom pronúncio, porque quando fui-me embora ele despediu-se, olha, Sr. Presidente, também digo o mesmo, ou enquanto uma vez Presidente, pode ficar aqui para sempre como Presidente. É uma pessoa simpatia. Agora, Miguel, essa simpatia pode-se traduzir para o Governo também, para a solidariedade com as... Pode-se traduzir numa relação pessoal de afeto boa com a Madeira, mas, meu amigo, não esperem nada do António Costa, não esperem nada do governo socialista. Alguma coisa vai cair, mas é o que o Partido Socialista levar lá, o que o Carlos Pereira levar lá, o que o Paulo Cafofo levar lá. Não vai ser mais nada do que a gente anda aqui a falar. Isto é tudo onde nós convencemos. O Carlos Pereira na Assembleia da República e o Paulo Cafofo no governo, de quais são as boas ideias para a Madeira, aquilo que o António Costa tem de aprovar verdadeiramente, aprovar de coração e alma, ou então é mais 4 anos de conversa de chacha. Então, o Partido Socialista poderá tirar dividendos com essas proximidades de Carlos Pereira e Paulo Cafofo? Eles só não podem tirar, nem vão tirar, porque não são capazes.
Meus amigos, o que é que esperam deste novo Governo da República? António Trindade. Repare, o que espero do governo é o cumprimento de um programa e é um cumprimento daquilo que já tinham feito e tinha consagrado num próprio orçamento para este ano, de ações fundamentais para o país e fundamentais para a região. Em primeiro lugar, a garantia de uma aplicação do PRR e de uma cobertura do PRR mais ao próprio tecido produtivo. E é muito importante que o novo Ministro da Economia tenha sido efetivamente o grande autor deste programa e que agora seja confrontado com a própria realidade empresarial nacional, que vai necessariamente... Mas o PRR não está como Ministro da Economia. Não, vamos... O problema é que ele é Ministro da Economia. Quem fez o PRR é atual o Ministro da Economia e, por isso, tem um conhecimento do plano efetivamente diferente e, aliás, julgo até importante que ele não tenha efetivamente esse dossiê para o poder negociar e reivindicar agora numa posição nova. Mas além do PRR. Tal como refere Lionel, há um ponto aqui importante, e o Ricardo e o Miguel já referiram, nós vivemos num ambiente de guerra, nós vivemos num ambiente novo, onde é fundamental esperar que em termos nacionais, e que naturalmente isto tenha um reflexo na própria região, do que são medidas, em primeiro lugar, anti-inflacionistas, medidas efetivamente produtivas, sejam protetoras efetivamente de quem trabalha e de quem gera efetivamente emprego, e mais concretamente uma outra área que é o pensar no novo plano de acessibilidade nacional. Uma afirmação, aproveitar este momento de uma nova consagração e de um novo conceito efetivamente de diálogo a partir da Península Ibérica, do olhar para o mundo em algo que se discute já em termos internacionais, em termos globais, que é, no fundo, a desglobalização, no fundo, a afirmação agora de que estas dependências perversas que tínhamos, quer de uma China, quer dos grandes fornecedores de matérias-primas e de bens e de commodities, como eram, efetivamente, toda a zona do leste da Europa, vão efetivamente poder consagrar novas afirmações. E eu julgo que isto... Isso não está no programa do PS. Não, mas é o que espero, efetivamente, de um governo. Não, repare... Não é o programa dele. Meus caros. Vamos lá ver. Aliás, a oposição está a criticar que não há reformas neste programa do PS. Mas, não, repare, não há reformas, salvo seja... Vamos lá ver. O PS consagra efetivamente neste programa do governo o que foi o programa eleitoral e o que era a consagração orçamental que toda a gente o criticava por levar para o programa a consagração do orçamento de 2022. Esta é uma linha de conduta e mais do que discutir programas, o que é muito importante é, e isto, quer o PS, quer qualquer outra estrutura partidária, tudo o que o mundo está a acontecer no mundo, efetivamente acontece num espaço de tempo muito curto. No tempo da preparação deste programa do governo, nós não tínhamos nem uma guerra, nem os seus efeitos suficientemente consagrados. E por isso há que ter o gênio suficiente para poder se adaptar a este novo ciclo à escala mundial. Ricardo Vieira, o que espera deste novo governo do PS? Desculpa? Ricardo Vieira, o que espera? Uma atitude diferente, mais dialogante, mais próximo da Madeira, que o dito Conselho de Concertação, ou lá como se chama, sirva de facto para resolver os problemas pendentes entre a Madeira e o continente, ou seja, problemas do Estado. Mas acha que este governo será reformista, como se espera há muitos anos? Eu vi uma declaração do Sr. Primeiro-Ministro que achei surpreendente, foi dizer que a grande aposta será o crescimento do país. De facto, Portugal, como se sabe, tem vindo a decrescer quando, comparado com os outros países europeus, é hoje o 7º país mais pobre da União Europeia, precisa rapidamente crescer economicamente. Vi esse anúncio ontem, feito pelo Sr. Primeiro-Ministro.
espero que ele o cumpra. E isso, em relação à Madeira, tem efeitos também, porque apostar no crescimento económico, naturalmente, terá influência em relação à Madeira, especialmente naquilo que são os nossos condicionantes a esse crescimento. Os transportes, basicamente, as questões fiscais também. Miguel de Sousa, porque foi a gargalhada? Esperar solidariedade, isto é sempre a mesma coisa. Nós estamos à espera, a palavra solidariedade é a pior coisa que existe. Isso parece uma oferta, uma esmola, uma compensação. Nós precisamos é de ter um contrato nacional, um pacto nacional entre o Estado e as duas regiões autónomas. E depois cada um vai à sua vida. Isto é que é fundamental. Estou de acordo com isso. Mas isso é solidariedade à mesma. Esperar solidariedade do sétimo país mais pobre da Europa é o mesmo do que dizer eu não vou ter nada. Eu não espero nada. Eu vivo nessa angústia. Nós precisamos de um pacto. Ver o que é que cada um tem direito a argumentar, defender, propor e ver o que é que se chama. Miguel, evidentemente que isto não é para toda a vida. Esse pacto é negociado entre quem? O Presidente da República Madeira é negociado entre o Primeiro-Ministro e os dois Presidentes do Governo Regional. E mais ninguém. Quem é que tem as responsabilidades da gestão das receitas e da gestão dos compromissos? Não é um Presidente da República, Miguel. Nós temos que saber. O Presidente da República modera e obriga a reunir, porque o Costa anda desde que chegou ao governo sem reunir oficialmente com as regiões autónomas. Repara, modera, mas para moderar é preciso ter substrato. E é isso que efetivamente. Tem um palácio com uma sala, com os pastéis de nata. Como faz com o Conselho de Estado, ele resolve alguma coisa no Conselho de Estado, não resolve nada, mas junta ali numa mesa uma data de gente, estes eram obrigados todos os anos a se sentarem e a discutirem os assuntos pendentes. E é isso e ele fazia testemunha, não resolve nada. Ele depois ia lá cá dizer lá fora tudo o que ele quer, mas não interessa. É preciso encontrar um fórum de encontro, um fórum obrigatório de encontro para discutir os assuntos pendentes que cada uma das partes acha que são pendentes entre as regiões autónomas e o Estado, e isso é que nunca aconteceu. Miguel, é verdade. O Mar Soares teve coragem de pegar no seu governo e vir à Madeira resolver no Palácio de São Lourenço e fez um comunicado final que existe e que está lá, mas reuniu, deu a cara, abordou os assuntos todos e deu opinião sobre nada porque ele não sabia nada. Miguel, já agora vale a pena lembrar o que é que o Guterres fez em relação à região autónoma da Madeira e em que termos é que criou matriz que foi fundamental para a resolução de um grave problema da região. Mas Miguel, não é por exemplo. Ele fez isso com o Carlos César, foi eleito presidente dos Açores, exigia ao Guterres um enquadramento da relação entre os Açores e Lisboa, e o Guterres foi obrigado a fazer para a Madeira. O Guterres não deu nada à Madeira. Deu porque teve que dar ao Carlos César. E já agora, não só deu muito, como pagou a dívida pública da Madeira, e acho que devia ter um nome numa rua, uma estátua, ou o que fosse, porque foi o único continental com responsabilidades no governo que verdadeiramente deu dinheiro firme à Madeira. Miguel, deixa-me já. Para fazer um pacto, o jogo tem que haver propostas. E tem que haver propostas de matrizes para estabelecimento deste pacto. Ouviste falar já em alguma proposta regional para esse pacto? Já ouvi, mas também compreendes uma coisa. Perante uma celebração de um encontro formal para discutir, tudo isso iria, com certeza, ser melhorado. Mas eu até acho, Tony, que a própria Assembleia Legislativa da Madeira devia tomar uma iniciativa de fixar quais são os termos de proposta da Madeira para se entender com os Estados. E todos os partidos na Assembleia Regional iriam dar a sua opinião. E portanto, levaríamos isso. E que a proposta não temos mais tempo. A única coisa que posso dizer é que realmente não tivemos tempo de abordar a questão da dívida da Câmara Municipal do Funchal. Estes dois temas
estes dois grandes temas foram bastante fortes e dariam muito mais para conversar. O que posso concluir é que temos 3 senadores em grande forma. Bom fim de semana e Obrigado. Boa Páscoa. Um abraço, obrigado. Boas Páscoas. O piropo e Um boas abraço Páscoas. pela parte que me cabe. Um abraço. Um abraço, boa Páscoa. Obrigado.